Olá, meu irmão, seja bem-vindo à Escola de Profecia para mais um vídeo especial. E eu quero dedicar alguns minutos compartilhando com vocês uma mensagem fenomenal. À luz da Palavra de Deus, o que é que podemos esperar para os próximos dias? O que é que podemos esperar para os dias finais? Acompanhe esta mensagem. A profecia bíblica claramente revela o futuro. A profecia não adivinha, ela sabe. Porque a profecia foi inspirada por uma mente divina que deseja que saibamos o que está para acontecer neste mundo, para que possamos nos preparar. A tragédia é que milhões de pessoas, muitos deles cristãos, pensam que sabem o que vai acontecer no futuro, mas não têm ideia real do que a Bíblia ensina. Eles podem ter lido um livro sobre profecia, eles podem ter ouvido um sermão, mas eles nunca mergulharam na Bíblia pessoalmente. Sabemos que podemos dividir o mundo provavelmente em 4 ou 5 classes. Existem aquelas pessoas que pensam que sabem o que vai ter lugar, mas realmente não sabem. Outras pessoas não têm ideia sobre o que vai acontecer. Eles não sabem que não sabem e eles estão realmente confusos. Tem aquela gente que não sabe o que vai acontecer e eles não se importam. Estão vivendo a vida para hoje. E tem aquelas pessoas que sabem o que vai acontecer, elas estão buscando a Deus de coração, na oração, buscando por meio de sua palavra, preocupados com o que está por vir, preparando-se para saber o que virá sobre este mundo como uma avassaladora surpresa. Agora, não há razão para não saber os eventos gerais que estão se aproximando. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a Bíblia coloca desta forma, versículo 4, meus irmãos ou irmã, seus irmãos usaram um termo genérico, mas irmãos, você não está em trevas para que o dia da vinda de Cristo não o surpreenda como um ladrão. Vocês são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem da escuridão. Portanto, não vamos dormir como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Em outras palavras, observe e seja alerta. Pois aqueles que dormem, dormem de noite, e aqueles que estão bêbados, ficam bêbados à noite. Mas que nós, que somos do dia, estejamos atentos. Coloquemos a couraça da fé e do amor e o capacete de uma esperança de salvação. Em outras palavras, não precisamos estar presos na escuridão. Nos dias de Cristo, muitos dos líderes judeus pensaram que sabiam o que estava acontecendo, mas ainda, embora a profecia predisse que Cristo viria como servo sofredor, que viria como um cordeiro moribundo, eles pensaram que ele viria em glória e poder. Eles entenderam mal os eventos sobre a vinda de Cristo e, portanto, eles perderam a vinda do Messias. Eles perderam o maior evento da história do mundo até aquele ponto. Jesus tinha vindo e eles não sabiam disso. Agora, há muitos que não conseguem discernir os sinais dos tempos. Eles falham em entender o que está acontecendo em nosso mundo. Então, deixe-me pintar em traços gerais para vocês quais eventos ainda estão para acontecer em nosso mundo. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como uma testemunha para todas as nações. Então o fim virá. Antes da vinda de Jesus, o evangelho de Cristo, a verdade sobre Jesus, a verdade de sua palavra irá até os confins da terra. Você acha que Satanás pode ler? Ele com certeza pode. Lúcifer já foi um anjo brilhante no céu. Ele certamente pode ler. Você acha que ele leu essa profecia em Mateus 24? Ele com certeza tem lido. Então, se ele vir o evangelho indo para os confins da terra através da internet, YouTube, Facebook, rádio, televisão, por meio da página impressa, por meio do testemunho do povo de Deus, você acha que o diabo faria todo o possível para impedir esses eventos de ocorrer? Em Apocalipse 18, encontramos esta profecia novamente. A profecia de que a palavra de Deus irá até os confins da terra um pouco antes da vinda de Jesus. E vemos em Apocalipse 18 como apenas Satanás vai tentar destruir aquela proclamação. Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi outro anjo descendo do céu. Quando você lê sobre a descida de um anjo do céu, tem a ver com uma mensagem divina, de um mensageiro divino vindo da terra, inspirando o povo de Deus, motivando o povo de Deus. Depois destas coisas, eu vi outro anjo descendo do céu com poder e grande glória, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, aqui novamente é uma previsão de que a palavra de Deus sairá com poder nos últimos dias da história.
O Evangelho não vai piscar como acenda uma vela e apague, mas a mensagem do Evangelho irá adiante com poder. Agora, Apocalipse 18:1 é realmente um comentário sobre o livro de Abacuque, capítulo 2 e versículo 14. E aqui está o que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 14. Pois a terra será preenchida com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, cada cidade, cada aldeia, cada comunidade, cada indivíduo em todas as grandes cidades terá uma chance, antes da segunda vinda de Cristo, de entender o Evangelho, para entender a graça de Deus, e entender que Jesus veio, que Ele viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido, Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o nosso grande sumo sacerdote no céu. Aquela mensagem, de acordo com Abacuque, capítulo 2, o que nosso texto diz? Pois a terra será preenchida com o conhecimento da glória do Senhor. Agora, o diabo sabe que isso vai acontecer. O diabo conhece Apocalipse 18:1. Eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder. A terra está cheia da sua glória. O diabo sabe disto. Então, o que o diabo vai fazer? O que está vindo sobre o nosso mundo? O que devemos esperar que ocorra em um momento de crise? Em um momento de desastres nacionais e internacionais? Em tempo de mudanças climáticas, quando este mundo está sofrendo de desastres políticos, econômicos e naturais. A Escritura diz em Apocalipse 18, versículo 1, a mensagem daquele Deus. O anjo clama poderosamente com uma voz forte, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu e tornou-se habitação de demônios, em uma gaiola de cada ave impura e odiosa. O que significa Babilônia grande caiu? Agora, esta não é a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia caiu anos atrás, quando Ciro atacou Babilônia em 539 a.C. e derrubou aquela cidade. No livro de Apocalipse, Babilônia é um símbolo de confusão, falsa religião. Os babilônios adoravam ídolos. Os babilônios adoravam os mortos. Acreditavam na imortalidade da alma. Os babilônios eram adoradores do sol. Então, Babilônia representa uma religião falsa. Ela representa uma religião apóstata, que se afastou da verdade de Deus. É derivado da verdade sobre os mortos, quando a Bíblia diz que os vivos sabem que eles morrerão, mas os mortos não sabem nada. Porque se houver uma alma imortal que deixa o corpo na morte, então essa alma pode se comunicar de volta com os vivos, e se puder, ele nos abre para o engano. 53 vezes a Bíblia diz que a morte é apenas um sono. E então, Babilônia era o centro de adoração ao sol. Mas em toda Israel antiga, a Bíblia disse em Ezequiel 20, versículo 12, santificai meus sábados. Eles devem ser um sinal entre mim e vós. Então, o sábado era sempre um sinal entre Deus e seu povo que os criou, que os moldou, que seu poder criativo iria santificá-los. Então, o que significa Babilônia? Falsa religião, que tem aceito falsas doutrinas. E Deus disse que está caída, isto é, Babilônia caiu, tornou-se a habitação de demônios. Em outras palavras, o espiritualismo se infiltrou na Babilônia. Agora, observe o versículo 3. Todas as nações que existem, todas as pessoas beberam do vinho da ira da sua fornicação. Na Bíblia, vinho representa falsas doutrinas. No livro de Salmos, diz que Deus passaria ao redor do copo da salvação. Em outras palavras, no copo de Deus existe o suco de uva puro. Não é fermentado, não é contaminado com falsidades. O que é fornicação? Fornicação é uma união ilícita. O livro de Tiago diz que vocês, adúlteros e adúlteras, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Assim, na Bíblia, uma mulher pura e verdadeira representa a noiva de Cristo. Uma mulher pura e verdadeira. Jeremias 6, versículo 21. Compara a filha de Sião com uma mulher humilde e delicada. A filha de Sião é a igreja. Então a igreja de Deus é comparada à noiva de Cristo. Uma mulher pura. Em Apocalipse 12, verso 17, a Bíblia diz que o dragão Satanás está zangado com a mulher, que é a verdadeira igreja.
a igreja pura, vai fazer guerra com o remanescente dela, semente. Essa é a última igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Em Apocalipse 14, versículo 12, se diz: onde está o povo de Deus? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então Deus terá um povo no tempo do fim que está cheio da fé de Jesus. Eles são totalmente leais a Cristo. Eles estão totalmente comprometidos com Cristo. E nesta lealdade os leva à obediência a Deus, aos seus mandamentos, incluindo o sábado. Eles adoram o Criador no dia que o Criador colocou como um memorial de sua atividade criativa. Mas Babilônia, todas as nações beberam do vinho do cálice da falsa doutrina. Eles cometem fornicação. Eles deixam seu verdadeiro amor, Jesus. A que se unem? A Bíblia diz: e os reis da terra têm cometido fornicação. Com quem? Os reis da terra, os políticos, líderes e os mercadores da terra são enredados pela abundância das suas iguarias. Então, aqui você vê uma união tripla. Veja essa imagem. Há um momento de crise em que o Evangelho está indo até os confins da terra e que a terra está sendo preenchida com a glória de Deus. Há fome, terremoto, incêndio, inundações, desastres naturais no mundo. O diabo se move para unir a religião falsa, que é derivada da palavra de Deus, poderes políticos e também poderes econômicos. Estes eros triunfantes unidos e vê o povo de Deus sendo leal e firme para Ele. Eles veem um mundo em caos e confusão, com terremotos, desastres naturais, colapso econômico. Você sabia que o livro de Apocalipse prediz o colapso econômico? Deixe-me ler para você Apocalipse 18. Que estamos procurando lá, Apocalipse 18, começamos com o versículo 7, quanto ela glorificou a si mesma e viveu deliciosamente, tanto tormento e tristeza que doa a ela. Portanto, suas pragas virão em um dia. Versículo 8, haverá luto, fome, fogo, e ela será totalmente queimada pelo fogo. O Senhor está julgando a terra, para que você veja o que está acontecendo aqui. Tudo que pode ser abalado será abalado. Aquele colapso econômico, você encontra isso aqui em Apocalipse 18, versículo 12. A mercadoria do seu ouro e prata e pedras preciosas e pérolas de linho fino, isso não será mais. Versículo 15. Os mercadores dessas coisas que foram feitos ricos por ela afastam-se com medo do seu tormento, chorando e lamentando. E a Bíblia continua a dizer no versículo 19, eles lançam poeira em suas cabeças e chorando e lamentando, dizendo, ai, ai, grande cidade, onde ela enriqueceu todos os navios no mar por causa do seu custo. Em uma hora, ela é desolada. Então, o que a Bíblia prediz? Prevê que neste momento da união da igreja e Estado, em religiões falsas e poderes econômicos, neste triunvirato de Ero, que é suposto trazer paz à terra, que realmente há terremoto, fome, guerra, inundação, incêndio e que muito brevemente há um colapso econômico rápido. Isso enfurece o diabo. E daí, o que o diabo faz? O diabo tenta destruir o povo de Deus, que é leal e firme a Ele e guarda seus mandamentos. Capítulo 13 de Apocalipse descreve a obra do diabo e diz, no capítulo 13 de Apocalipse, que o diabo enganará aqueles que habitam na terra por meio dos milagres que ele tinha poder para fazer diante da besta. Então, são falsos milagres que estão sendo operados por religião apóstata. Isso não é guardar a lei de Deus. Eles têm poder de dar vida à imagem da besta. Então, a imagem da besta pode falar. O que é a besta? A besta é uma união religiosa política. Como a besta fala, como qualquer nação ou alianças políticas, aliás, religiosas falam, através de leis que eles fazem. E se não fizerem uma imagem da besta, eles deveriam ser mortos. Versículo 16. Pequeno e grande, ricos e pobres, se obriga a receber uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas, para que nenhum homem possa comprar ou vender, salvo aquele que tinha a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então Deus prediz no futuro que é um tempo de caos internacional, é uma época de conflito ao redor do mundo, é uma época de desastres naturais e colapso econômico, é um período deste tempo que a marca da besta será aplicada na tentativa de unificar o mundo para supostamente trazer novamente a paz na terra.
Qual é o apelo de Deus durante este período de tempo? Qual é o apelo de Deus para o seu povo durante este período de tempo? Voltamos para Apocalipse 18 e olhamos lá. Apocalipse 18, verso 4. Este é o apelo de Deus. E ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Onde estão muitos do povo de Deus? Onde estão muitos do povo de Deus? Em que? Estão nas religiões confusas, em religiões que deram as costas aos princípios da palavra de Deus. Saia dela, povo meu, que você não participe de seus pecados e não participe das suas pragas, pois seus pecados alcançaram o céu e Deus lembrou-se de suas iniquidades. Aviso, saia dela, meu povo, para que você não receba dos seus pecados. Como a Bíblia define o pecado? Do que estão sendo chamados para sair? 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem comete o pecado, transgride também a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Pois você sabe que Ele se manifestou para tirar nossos pecados, nele não há pecado. Então, de acordo com a Bíblia, pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, em Apocalipse 18, versículo 4, quando diz: saia dela, meu povo, para não seres participantes de seus pecados, o que está realmente dizendo é que vem de todas as igrejas que estão quebrando a lei de Deus. Lembra que citamos Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, falando sobre o povo do passado, falando sobre o povo de Deus do tempo do fim. Agora, o que eu quero que você veja é o contexto do Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, versículo 6, temos a mensagem de Deus para os últimos dias. No versículo 7, diz que o povo de Deus estaria dizendo que a mensagem diria em alta voz: teme a Deus, que é reverência, respeitar Deus, dar glória a Ele na forma como vivemos. O julgamento veio, em outras palavras, que estamos vivendo na hora do julgamento, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, adorar aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Você sabe dessa expressão, aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas, que é uma expressão do quarto mandamento que diz lembrar do sábado. E então diz que em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele já. Portanto, adorar o Criador está ligado a guardar o sábado. Então, ao invés de adorar o Criador, o versículo 9 diz que o terceiro anjo os seguiu dizendo: se alguém adorar a besta, então temos adoração ao Criador guardando o sábado, temos adoração à besta. Em contraste com os que estão adorando a besta, no versículo 12, aqui está a paciência, a resistência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, a fé de Jesus. Então você tem aqueles na Babilônia que estão em confusão religiosa, que fazem parte deste triunvirato de poderes político, econômico e religioso, todos unidos. E Deus diz: saia dela, povo meu. Seu povo naquelas igrejas que infringem a lei, pois tem aqueles que fazem parte de Babilônia, que estão em organizações ou igrejas que estão quebrando a lei de Deus, mas ainda assim eles são honestos de coração e Deus chama-os para saírem, fazer parte da sua igreja, para ser parte do seu verdadeiro povo, fazer parte daqueles que amam a Cristo de todo o coração, que permaneçam leais a Cristo, que por sua graça e por seu poder guardam seus mandamentos. Jesus disse em João 14, versículo 15, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Ele diz em João 2, versículo 6, se você disser que o conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Jesus está fazendo o seu apelo final. Você ouve o apelo de Cristo? Há muitas pessoas que não têm ideia do que está por vir. Eles não têm ideia do que a marca da besta será. Não têm ideia de que eles são parte de sistemas religiosos apóstatas. Não fazem ideia de que a igreja e o Estado e potências econômicas vão ao colapso e vão se unir. Mas Jesus diz, você pode ser um filho do dia e um filho da luz. Ouça o apelo de Deus ao seu coração. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo do YouTube. Jesus está atraindo o seu coração. Ele está apelando para você tomar uma decisão. Ele está apelando para você segui-lo. Ele está apelando para você sair e ser parte do povo dos últimos dias. Pessoas que amam o suficiente para serem obedientes e leais e guardar os seus mandamentos. Dirá,
Jesus, eu quero lutar com você. Eu continuo dando minha vida para você. Jesus, tudo que eu quero é ver você. Eu vejo que a crise está chegando e eu quero estar do lado de Jesus. Jesus irá protegê-lo. Você estará seguro nos braços de Cristo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Nele estamos seguros até o dia que Ele volte. Vamos orar. Pai no céu, nós te agradecemos com todos os nossos corações que em Jesus estamos seguros. Em Jesus estamos seguros. Em Jesus temos o refúgio que precisamos. Não temo o que está por vir, porque somente em Jesus estamos protegidos das artimanhas do diabo. Em nome de Jesus. Amém.